Olá, boa noite a todos e a todas. Sejam bem-vindos à nossa live, né? A nossa terceira live da CPA, do IFPE. E hoje, né, nós vamos receber, né, a pró-reitora de Desenvolvimento Institucional, Juliana Andrade, vamos receber o diretor da Controladoria, Paulo Marcelo, e o titular da auditoria do IFPE, Davi Vilela, que estarão conosco sobre a mediação da professora Inês Santos, né, e vão trazer para a gente um tema muito interessante para a gente conhecer melhor a nossa instituição, né, alguns processos de gestão que se relacionam muito diretamente com o papel, né, e as finalidades da CPA. Então, hoje a gente vai discutir o tema, a função de controle organizacional no IFPE, a avaliação no âmbito da gestão e a avaliação institucional realizada pela CPA. A gente fica muito feliz de recebê-los mais uma vez, em mais uma live, e com um tema tão interessante. Esperamos que vocês aproveitem o máximo esse momento, né? E fiquem agora com a professora Inês, que vai conduzir os trabalhos de agora por diante. Muito obrigado e boa live para todos. Aproveitem. Habilita teu som, Inês. Boa noite a todos e a todas. Eu sou Inês Santos, professora de Gestão e Logística do Campus Igaraçu e membro da CPA do IFPE. Gostaria de agradecer o convite da professora Rosa Vasconcelos para mediar o encontro da live de hoje e parabenizá-la junto à sua equipe e todas as instâncias do IFPE envolvidas na live por proporcionar esses encontros que têm trazido importantes conhecimentos, reflexões e discussões sobre os objetivos, legislações, inquietações, processos e fins da avaliação da educação no ensino superior. O nosso encontro de hoje, como a professora Rosa já mencionou, ela vai abordar o tema: a função do controle organizacional no IFPE, a avaliação no âmbito da gestão e a avaliação institucional realizada pela CPA. O nosso foco é a avaliação institucional interna de hoje, né? A gente já viu com 3 momentos discutindo sobre a avaliação da educação, né? A avaliação interna e externa, e hoje o nosso foco será a avaliação interna, né? A partir das instâncias de controle do IFPE, sobre o ponto de vista da avaliação global da gestão institucional, que se dá em 3 etapas no IFPE: o acompanhamento, o monitoramento e a avaliação. E como o trabalho, né, os relatórios da CPA, contribuem nesse processo de controle interno e impactam a cadeia de valor e a governança no IFPE, e os direcionamentos em prol da melhoria da gestão na educação do ensino superior. Então, para discutir esse tema, né, e esse aprofundamento, vamos convidar, então, os nossos 3 expositores, né? Vamos iniciar, então, com Juliana Souza de Andrade, pró-reitora de Integração e Desenvolvimento do IFPE. Boa noite a todos e a todas. Boa noite, professora Inês. Boa noite, Juliana. Agradecemos a sua participação. Juliana é assistente em administração do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco, bacharel em Direito, com especialização em Gestão Estratégica de Pessoas e mestrado em Gestão Pública pela Universidade Federal de Pernambuco. Ocupou no IFPE os cargos de assessora de políticas institucionais, diretora de extensão e chefe de gabinete da Direção-Geral do Campus Recife.
Gostaríamos também de convidar o senhor Paulo Marcelo Santana Barbosa, diretor da Controladoria do IFPE. Boa noite, Paulo. Boa noite a todas e a todos. Satisfação estar aqui nesse momento compartilhando e recepcionando conhecimentos com vocês. Obrigada. Paulo é auditor interno do IFPE, mestrando em Inovação e Desenvolvimento pela Faculdade dos Guararapes, especialista em Gestão e Finanças Públicas pela Faculdade Salesiana do Nordeste, graduado em Administração de Empresas pela Faculdade de Ciências de Administração de Moeiro, técnico em Contabilidade pela Escola Nossa Senhora de Fátima. Atualmente exerce atividades com ênfase na avaliação e consultoria sobre os processos de governança, riscos e controles no IFPE. Atuou também como autor-chefe da auditoria interna do IFPE, palestrante e instrutor de cursos de formação e na disciplina de planejamento tributário da Faculdade de Ciências Aplicadas de Limoeiro. E gostaria também de convidar para o nosso encontro de hoje Davi Lima Vilela. Davi é titular da Unidade de Auditoria Interna do IFPE. Boa noite, Davi. Boa noite, Inês. Boa noite a todos e a todas. Satisfação estar podendo debater com vocês essa noite. Obrigada também pela sua participação na live de hoje. Bom, pessoal, o nosso encontro será dividido, então, em 2 momentos. O primeiro momento, os convidados apresentarão suas falas sobre as discussões levantadas no encontro. E no segundo momento, os convidados irão responder algumas perguntas colocadas pelos participantes através do chat. No chat, se possível, nós gostaríamos que vocês se identificassem, qual é a instituição, a pergunta, né? E também para qual convidado seria direcionada a pergunta, caso coubesse dentro do que estaria interessado, né? Então, vamos começar o nosso encontro, né, falando um pouco dessa tríade, né, do controle, que é a avaliação, o monitoramento e a avaliação. E vamos, então, pedir para que os convidados, eles iniciem falando sobre qual é a função, né, dos setores, né, da Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional, da Controladoria e da Auditoria no controle institucional do IFPE. Vamos, então, convidar primeiramente a professora Luciana, em seguida Paulo e, após Paulo, Davi. Oi, vamos lá. Então, eu sou responsável atualmente pela Pró-Reitoria de Integração e Desenvolvimento Institucional, né, que é um setor que possui diversas atribuições, dentre elas é responsável pelo planejamento, organização e direção da política e diretrizes de integração e desenvolvimento institucional, certo? Dentro dessa nossa atuação, junto ao planejamento e ao desenvolvimento institucional, uma das nossas principais atribuições é o acompanhamento do plano de desenvolvimento institucional, que traz em seu corpo o planejamento estratégico da instituição, certo? Considerando que o PDI, o Plano de Desenvolvimento Institucional, é o documento base, a referência base para o processo de avaliação institucional. Isso. Paulo? Trazendo já nessa lógica da tríade, como foi colocado, Inês, a controladoria, ela faz parte desse ciclo, né? No segundo momento, inicialmente a gente atua juntamente do planejamento, com a identificação, né, dos objetivos, conforme a Juliana colocou muito bem, lá no documento estratégico, né, no nosso plano estratégico, e seus mais diversos níveis de aplicação, tanto tático quanto operacional. Mas como foco de atuação da CPE, a gente traz como referência o nosso PDI. Então, ao se identificar os objetivos lá na Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional, a controladoria, ela desenvolve o monitoramento desses objetivos, né, e começa a identificar os fatores que impactam negativamente ao alcance daqueles objetivos.
Então, cada situação desejada pela instituição está ali registrada pela Pró-Reitoria, que atua no planejamento. A controladoria começa, né, a desenvolver técnicas no sentido de identificar por que aquele objetivo definido na peça de planejamento não está se materializando. E aí, a partir dessa leitura, dessa concepção, a gente começa a nomear cada situação identificada como risco, né? Risco ao alcance dos desejos da instituição, e todo risco, né, ele está vinculado a uma determinada causa, e nessas causas nós começamos também a sistematizar soluções para aquelas situações de riscos identificadas. Então, a partir daí, a expressão controladoria, né, ela se materializa quando a gente começa a desenvolver controles para que cada situação identificada como risco, ela seja trabalhada no sentido de sanar, né? Então, a gente começa a sistematizar, trabalhar juntamente da gestão da entidade, no sentido de que ela identifique possíveis soluções, e a gente começa a organizar essas soluções no sentido da materialização do objetivo colocado na peça de planejamento. Ok. Novamente a todos e a todas, fazer um cumprimento especial à professora Rosa Maria, da CPA, né, que me fez esse convite. Muito feliz por poder estar conversando com vocês sobre controle interno, principalmente para a auditoria. É muito importante a gente estar sempre debatendo esse tema. Cumprimentar a Inês, nossa mediadora, né, uma satisfação estar aqui com você essa noite. E meus amigos, né, Juliana e Paulo Marcelo, no dia a dia, satisfação estar conversando com vocês. Falar de auditoria, e nesse momento está sendo uma oportunidade ímpar, porque, por incrível que pareça, existem ainda muitas dúvidas sobre o papel da auditoria, principalmente na percepção dessa função de controle, né? Nós temos aí, acredito que principalmente desde 2017, muitas mudanças relacionadas a esse tema, né? Uma delas, justamente, a questão da gestão de riscos, né, que impacta diretamente na atividade da auditoria interna, né? A auditoria interna, hoje, ela não seleciona seus trabalhos, né, de apenas com a expertise dos auditores, né? Ela precisa ser alimentada desse processo de gestão de risco, né, para ser direcionada na construção dos seus planos de trabalho, né? Então, muita novidade acontecendo desde 2017, que impacta diretamente a atividade da auditoria interna. Então, conversar um pouquinho aqui hoje sobre isso é muito importante. Eu só queria fazer um rápido registro do que seria a atividade da auditoria interna, né? E aí com foco na questão do controle institucional, né? A auditoria interna, ela é uma atividade independente, né, que tem como grande atividade avaliar e realizar consultoria, principalmente avaliar, né? Avaliar os processos de governança, avaliar os processos de gerenciamento de risco, avaliar os processos de controle interno, tudo isso com o grande objetivo de gerar informações para a alta gestão, para que ela possa tomar decisões, né? Ou seja, tentar gerar informações na perspectiva de gerar informações para o aprimoramento desses processos. Esse é o grande objetivo da auditoria interna na sua atuação. Em relação ao controle, especificamente em relação ao controle, a auditoria interna, ela obviamente, alinhada com a instituição, seja no nível de planejamento, seja no nível de gestão de risco, ela tem muito a função de avaliar o controle na perspectiva da sua efetividade, né? Avaliar o controle na perspectiva de se ele está adequado e suficiente, principalmente frente aos riscos identificados pela gestão, né? Então, a auditoria ela tem esse papel muito importante também na verificação dos controles internos. E um registro que eu não poderia deixar de fazer é que a grande materialização dos trabalhos de auditoria interna, elas são feitas através dos seus relatórios, né? Relatórios, como falei, que geram informações para a alta gestão, para a sua tomada de decisão, né? E às vezes, a gente tem um grande desafio de que é poder tornar essa informação algo um pouco mais palpável, né? O que seria isso? Tentar materializar esses trabalhos de auditoria durante o dia a dia, né, da instituição, né? Seja a instituição conseguindo
absorver essas recomendações, esses trabalhos de auditoria de forma pontual ou incluindo ela dentro dos seus planejamentos. Existe um desafio muito grande, e eu compreendo por parte da gestão, que é muitas vezes recepcionar os trabalhos de auditoria, né, é aquela história de você estar trocando o pneu do carro com o carro em movimento, né, e às vezes fica a auditoria naquela ânsia de poder ver materializado os seus trabalhos, e aí a gente precisa, e aí a importância da gente poder estar alinhado, né, a auditoria está alinhada com planejamento, a auditoria está alinhada com gestão de risco, porque no final o que a gente quer é propiciar informações para o planejamento, informações para a gestão de risco, para que a gente possa, no final, atingir nossos objetivos, cumprir nossas metas e gerar valor público, né? Esse é o grande objetivo, acho, de todos que fazem, no caso específico, o IFPE. Então, assim, a unidade de auditoria interna, ela está para isso, para que, de forma independente, tanto que fala muito que a auditoria interna não é gestão, né? E se a gente for, rapidamente, não vou me alongar muito, não, mas se a gente for pegar a classificação hoje que existe, né, das defesas dos controles, né, que são as linhas de defesa, né, a gente vê a primeira linha de defesa sendo os controles instituídos pela gestão, né, os procedimentos, os fluxos. Nós observamos como segunda linha a questão das instâncias responsáveis por supervisionar e monitorar esses controles, que aí seria uma controladoria, um comitê. Nosso IFPE tem atualmente um comitê de gestão de riscos e controle, governança, riscos e controle. E aí, a auditoria interna como terceira linha de defesa, justamente para avaliar todo esse processo, avaliar os controles, né, postos lá de forma mais operacional, e avaliar também esse exercício da supervisão e do monitoramento. Então, assim, é muito importante a gente estar discutindo isso, para que, de fato, a gente possa, não só conseguir identificar o papel de cada um dentro desse processo, né, como a gente também possa, cada vez mais, alinhar o planejamento, alinhar a controladoria, alinhar a auditoria, e alinhar, na verdade, todas as instâncias que fazem monitoramento, fazem controle e fazem avaliação, né, para que a gente possa pensar junto, né, construir os processos, aprimorar os processos de forma junto, que no final o que a gente quer é que a instituição consiga atingir seus objetivos. Obrigada, Davi. Bastante ampla, né, a atividade da auditoria, né? Então, o que a gente pode entender a partir da fala, né, dos nossos expositores, é que a essência do monitoramento na gestão é o PDI, né, que é o Plano de Desenvolvimento Institucional, não é isso? Então, a gente entende que ele, na verdade, é que é o cargo-chefe, né, da avaliação, não é isso? Então, tem todo um trabalho, né, que é feito de elaboração desse PDI, e o controle, então, vai fazer com que esse PDI, então, o que está exposto lá, ele seja dado, né, e acompanhado, se realmente buscando garantir ou alcançar resultados de melhorias para a educação conforme previsto, né, principalmente e também nas dimensões da avaliação institucional. Né? Bom, então, conhecido um pouco, né, a função de cada instância convidada para a avaliação, né, para o controle, na verdade, vamos, então, conhecer um pouco como os resultados, né, dos relatórios, os resultados que são alcançados pela comissão própria de avaliação, como é que elas podem contribuir com o acompanhamento, como é que ele vai acompanhar na fase de monitoramento e como ele vai acompanhar, então, na atividade de avaliação, então, da auditoria. Tá? Fica aberto, então, aos convidados. Só, assim, iniciando, o PDI, né, ele é um documento extremamente completo, que ele identifica a instituição, ele traz a filosofia, a missão, visão, valores, diretrizes pedagógicas e, especialmente, o planejamento estratégico da instituição para 5 anos, não é? Então, a Prodin, ela trabalha coordenando esse processo, coordena o processo de construção, né? Lembrando que o PDI é um documento a ser construído junto com a comunidade interna e externa, né? Um documento de extrema participação,
social na sua construção, e o desenvolvimento dos objetivos estratégicos da instituição, ele é trabalhado anualmente através dos planos de ação, certo? Então, é na construção desse planejamento, tanto o planejamento estratégico como o plano de ação anual, o planejamento que se estabelece essa relação entre o relatório da CPA, né, e o planejamento da instituição. Por quê? Porque são instrumentos que precisam ser trabalhados de forma integrada, né? Os apontamentos que a CPA realiza nos relatórios, né, através da autoavaliação, eles alimentam e retroalimentam o planejamento, certo? Então, assim, se a gente considerar as dimensões lá dos sinais, a gente verifica, o PDI, ele está presente na primeira dimensão, né, a missão e o plano de desenvolvimento institucional. E quando a gente vai lá para a 8ª dimensão dos sinais também, da avaliação institucional, existe a relação entre o planejamento e a autoavaliação institucional, né? Como é que se dão esses resultados e como é que existe esse retorno, né? A eficácia dos resultados do processo de autoavaliação, né? Então, são 2 instrumentos, tanto o planejamento quanto a avaliação, o trabalho que a CPA desenvolve, são trabalhos extremamente interligados, né? Então, a gente tem, nessa concepção de retroalimentação do planejamento, né, uma função extremamente importante da CPA, no sentido que ela proporciona o pré-objetivo, né? É a estratégia organizacional que está... Eu quero aquilo, eu quero chegar àquele determinado local, mas aquelas condições, o alinhamento com as políticas públicas nacionais, o alinhamento com as políticas do próprio IFPE, os desejos da governança, todo aquele conjunto de objetivos organizacionais, isso é o grupo de diretrizes para a construção dos objetivos. E também, desse grupo de diretrizes, como instrumento indutor, né, para a construção do objetivo, está ali o relatório da CPA. No sentido que os outros organismos, quanto ao planejamento da PRODIN, a controladoria e a auditoria, eles dependem, né, desse objetivo. E a CPA trabalha exatamente na construção desse norte, né, para o desenvolvimento de situações posteriores, a primeira linha com a PRODIN, a segunda linha com a controladoria, a terceira linha com a auditoria. Então, a CPA, ela retroalimenta todo esse processo, né, quando ela começa a acompanhar essa lógica desse alinhamento externo das políticas com os desejos da gestão, né, e começa a dar subsídios à construção desse objetivo. Construir o objetivo dentro do processo de construção do plano estratégico, que é o PDI, a Pró-Reitoria começa a registrar naquele documento para acompanhamento dentro de um cronograma, né, em um período específico, e começa a desenvolver estratégias de lógica tática operacional com planos, né, segmentados, e a partir daí tem objetivo já definido, a Pró-Reitoria vai começar a fazer o acompanhamento, aí entra em cena a controladoria. A controladoria, diante de tudo já estabelecido, quanto ao planejamento e objetivo, ela entendendo já a estratégia que foi alimentada, né, considerando o relatório da CPA também, né, além de outros fatores, né, a indução das políticas diretamente, né, o plano plurianual do órgão supervisor, do Ministério, no caso, as condições externas da instituição geram a peça, né, de planejamento, o objetivo ali fica posto e a controladoria, com o objetivo apresentado, começa a identificar o que é que está acontecendo nessa sistemática diária que está impedindo o alcance daquele objetivo. Ela vai, a controladoria, começar a identificar situações, né, e nesse sentido ela vai, juntamente ao gestor, e diz, olha, você não está conseguindo materializar aquele objetivo. E uma das premissas da controladoria é quando o objetivo não se materializa, quem se materializa é o risco, né? Se a gente tem risco se materializando a cada momento dentro de uma entidade, então o acompanhamento já se dá diariamente. Então, naquele acompanhamento, no sentido da revisão anual,
colocou Juliana, a gente já vai com a revisão no sentido de ajuste. Né? Não é só a revisão para apontar e dizer, olha, o objetivo não se materializou. Mas a controladoria já vem dizendo diariamente nos seus relatórios de ação diária que quem vem se materializando é o risco. Diante disso, a gente vai começando a atuar, né, nos controles, nos remédios, né, para aqueles riscos, juntamente na sistematização de ações, juntamente com a gestão, né, no sentido de testar a aplicação daquele remédio, e nesse sentido, a gente tira esse status da materialização dos riscos para apresentar o status da materialização dos objetivos. Considerando todo esse alinhamento, a gente materializou o objetivo alinhado a políticas públicas, que está gerando valor público, considerando que a política pública teve uma necessidade pública apresentada. Então, o Instituto, quando materializa seus objetivos, ele começa a gerar valor público e a sociedade começa a se identificar, né, a importância da instituição, né, e ela começa a defender a instituição como um agente indutor para o desenvolvimento na condição da rede, no caso do Instituto Federal de Pernambuco, para o Estado de Pernambuco. É muito importante, Paulo, sua fala. Para a auditoria interna, né, os objetivos estratégicos, eles são o grande norte da instituição, né? É onde a gente quer chegar, né? O que a gente quer materializar e gerar valor público, né? Então, eu penso muito que todos os trabalhos de avaliação, os trabalhos de avaliações, de monitoramento, eles são inputs, principalmente no ponto de vista da auditoria, para que a gente possa melhor identificar o nosso escopo de trabalho, o nosso escopo de avaliação independente, né? Com o objetivo de avaliar os processos, na perspectiva, como eu falei, de governança, riscos e controle, para que a gente possa estar contribuindo, né? A CPA, ela produz uma informação muito relevante do ponto de vista da auditoria na hora da gente estar realizando nossa análise preliminar, né? Porque ali a gente consegue visualizar um pouco esse alinhamento, né, das políticas, o alinhamento com o PDI, né? Consegue filtrar ali os diagnósticos levantados pela CPA. Isso tudo são informações muito relevantes para que a gente possa estar direcionando nossas ações, né? E é muito interessante porque o ideal, e a gente tem batido nessa tecla, né, da questão do alinhamento, é que todas essas informações, ela vai alimentando esse ciclo, né, de planejamento, considerando informações, né, para o aprimoramento, para os ajustes necessários em relação aos objetivos estratégicos, né, para o desenvolvimento do plano de ação, e aí a auditoria atacando muito mais a questão dos planos de ações, né, levando em consideração que os planos de ações, eles são, para aquele exercício, a materialização, a possibilidade de materialização dos objetivos estratégicos da instituição. Então, assim, a gente absorver o máximo de informação possível, né, absorver o máximo de diagnóstico possível, né, para que a gente possa estar contribuindo para fazer ações pontuais que possam, de fato, agregar valor a esse processo. Eu acho que é o grande X da questão. A gente está limitando todo esse processo para que a gente possa estar realmente acompanhando o resultado que a instituição está produzindo, se ela de fato está alinhada, né? Se ela de fato está atendendo a perspectiva das suas políticas públicas, e a gente tem essa percepção, e, obviamente, dentro da gestão, na perspectiva dos seus planos de ações. É muito interessante, né, essa colocação, né, porque do alinhamento, porque, na verdade, esses resultados é o resultado, dentro de uma avaliação democrática da educação, é o resultado que a comunidade está avaliando, não é? Então, é muito interessante, né, esse planejamento que é feito, né, são pontos de vista estratégico, né, do PDI, né. A CPA, ela está avaliando uma série de questões, né, dessas dimensões que estão incorporadas dentro desse PDI, a comunidade, né, avaliando isso. Você fala, né, Davi, que esses resultados, o que está planejado, o que está sendo gerado, eles precisam, né, estar sendo alinhados, né, que é aquela coisa, eles têm que ser executados para poder gerar o resultado final, né? Então, se eles não estão sendo executados, como o Paulo está lá, né, fazendo esse
esse controle, né, das ações e sinalizando a Prodin, que é o que eu estou entendendo, né? E a Prodin, ela vai chegar junto da Pró-Reitoria de Extensão, Pesquisa, Gestão de Pessoas, né? Caso a de extensão, né? Caso alguma coisa esteja sendo desviada, né, daquele propósito, e não apenas só justificar, não é? Mas o que é que a gente pode fazer para melhorar, né? A estratégia precisa ser alterada, por exemplo, né? Não deu a perspectiva geral, mas a gente está vivendo um momento agora, né? Que a perspectiva geral, que a gente esperava ser alcançada, então ela precisa ser alterada, né? Então isso é um efeito que está acontecendo, né? Mas é muito interessante, realmente, esse trabalho de que dessa interação, né, que a Prodin, a Controladoria e a Auditoria, elas fazem, né, porque esse trabalho dela está vindo através de um feedback dado pela própria comunidade interna por meio dos relatórios que são produzidos pela ACPA. Então, a ACPA tem como cliente, se a gente puder dizer assim, né, tem a Prodin internamente, né, além dos próprios gestores dos campi, né, a gente tem a controladoria e a gente também tem a auditoria, né, é isso mesmo? Perfeito. Com a sistematização desse processo, né, os agentes, além do planejamento, que estão exatamente organizados dentro da nossa instituição, eles começam a desenvolver suas funções de forma, além da condição de alinhamento, né, ao que foi estabelecido, porque o grande dificultador, tanto de auditoria quanto de controladoria, é a ausência da definição do objetivo. E não existe objetivo se você não sabe onde quer chegar. Eu, como controladoria, unidade de controladoria, eu não consigo identificar os riscos, porque o próprio risco é o agente que não se estabelece com um objetivo específico. Ele, a unidade, a gestão que não define o objetivo, a própria gestão é o risco, porque ela tem todo um desalinhamento. Considere que na administração pública, todos os objetivos, eles já estão, devem estar ou já estão conceituados com base em diretrizes prévias. O Instituto Federal não nasceu do zero, se cria o Instituto Federal. Existe uma política pública ali por trás que induz a construção de objetivos organizacionais que não são objetivos de gestão, né? Esses objetivos organizacionais, no que diz respeito a uma entidade que atua no ensino, pesquisa e extensão, isso foi estabelecido na própria lei, né? São objetivos de governança, são objetivos atemporais, né? Eles são objetivos da essência da instituição. Então, aqueles objetivos, eles começam alinhados, que eles já foram, né, alinhados a políticas nacionais quando a criação de uma instituição, da autarquia, eles começam também a conduzir a criação de políticas internas. E a partir daí, a gente começa também a ter instrumentos de ligação para direcionar, dentro de uma lógica de governança temporal estabelecida rigidamente através de norma, porque rigidamente? Porque a gestão ela chega com um tempo específico e não pode desconstruir. Ela tem que seguir esse alinhamento. E quando a gestão não observa esse alinhamento e não constrói objetivos de gestão, que já não são objetivos de governança, são objetivos ligados a tempo, né? Se estabeleceu que a gestão e determinado reitor, determinado dirigente vai ser alinhado, desde que alinhado, vai se fazer isso, um curso, etc. Toda essa construção, ela passa a alimentar, tudo registrado pela Prodin, né, pela Pró-Reitoria de Desenvolvimento, que eu falei que está sendo registrado, né, e a partir desse registro, aí lá vem a condição da construção da peça de planejamento que está lá a CPA sempre retroalimentando. E a CPA atua exatamente nisso que eu falei, esse alinhamento das políticas na materialização no que diz respeito ao objetivo de gestão. Identificado o objetivo de gestão, a controladoria começa a agir identificando os riscos. Aí lá vem a auditoria, de forma independente, e dizer que está existindo essa situação adequada e começa também a proporcionar
a materialização do objetivo. Materializou um objetivo de gestão que está alinhado a um objetivo de governança organizacional, a gente já tem como uma fórmula a geração do valor público. É a materialização de uma política nacional. Então, em cadeia, se tudo estiver alinhado, e a auditoria está ali, né? A controladoria exercendo a função e a auditoria de forma independente, como o Davi colocou muito bem. Ela está deixando que tudo funcione adequadamente. Então, a gente gera valor público, materializa em uma parcela, né? Uma política nacional, em um pedacinho. Nós estamos, como instituição, fazendo nosso papel. É uma política muito mais ampla, mas a parcela do IFPE, a gente está tentando, através de todo esse alinhamento e aprimoramento dos processos de gestão, a gente está tentando que essa parcela se materialize na nossa entidade. Eu, Paulo, não poderia deixar de registrar, embora 2020 tenha sido um ano muito difícil, né? Mas nós estamos passando por uma experiência a nível desse alinhamento que a gente está discutindo, muito interessante, né? A construção do plano de contingência, né, que se torna nosso grande objetivo estratégico, né, para o exercício, e esse alinhamento das áreas, né, a gente chega com planejamento, observando as políticas, as diretrizes, né, do governo federal, estadual, enfim, a gente vem com gestão de risco, né, trabalhando lá as ações, as iniciativas postas no plano de contingência e a auditoria fazendo toda essa avaliação, tentando todo esse processo, né, a gente não podia deixar de registrar que a gente tem vivenciando um momento muito importante no que tange esse alinhamento, né, planejamento, gerenciamento de risco e auditoria, e que eu acredito que vai gerar grandes frutos para a instituição. É só, assim, para fechar um pouquinho a fala, né, de Paulo e de Davi, a instituição, ela agora está vivenciando um processo de amadurecimento, né, do planejamento. Na verdade, esse trabalho casado, né, entre o planejamento, a controladoria e a auditoria, né? Então, assim, está gerando bons frutos, né? O plano de contingência é o primeiro, né, desse trabalho, né? É a materialização desse trabalho do trio, né? Então, assim, a gente já conseguimos finalizar o plano de contingência, já estamos no trabalho de revisão, já foi aplicada a gestão de riscos também, a avaliação da auditoria já está sendo realizada também, esse material está disponível para a comunidade, no portal do IF, e assim, a gente pretende levar também esse amadurecimento que a gente conquistou agora com o plano de contingência para a construção do PDI, né, que a gente vai iniciar a construção do próximo PDI, será o PDI 2021-2025, né, a gente estava iniciando a construção do PDI para esse ano, mas a pandemia levou a instituição para um caminho diferente, né, então desde já fica um convite aí para a comunidade da instituição, para que participe desse momento, né, o PDI, ele não é só da Prodin, ele não é da controladoria, ele não é da gestão atual, né? O PDI, ele é um compromisso do IFPE com a comunidade, né? E com o Ministério da Educação também, afinal a gente apresenta esse documento para o Ministério, né? Então, assim, ele é um grande compromisso institucional, né? Então, assim, a comunidade, ela tem uma participação fundamental na construção desse documento e tem um papel fundamental também no processo de autoavaliação institucional, né, quando a CPA começa a ouvir a comunidade. Né, então, desde já fica um convite aí para todos participarem com a gente da construção do PDI 2021-2025. É importante esse convite, porque, como a gente colocou, a gente precisa desse objetivo no PDI, né, para desenvolver todo o nosso trabalho. E se a comunidade participou da construção do PDI, então nosso trabalho vai fazer sentido para a comunidade, porque ela desejava aquele objetivo. E observem que nossas funções, elas estão exatamente para garantir o objetivo registrado na Pró-Reitoria de Desenvolvimento. Então, assim, essa condição de alinhamento, ela é um equilíbrio muito complexo dentro da instituição, mas é um equilíbrio possível. A gente vivencia um processo na nossa instituição, considerando os preceitos constitucionais, de uma gestão democrática. Está lá colocado na Constituição que a nossa entidade, né, como instituição de ensino, ela tem um processo de gestão que tem como sua premissa a condição da construção democrática.
nesse sentido, essa participação, né? A gente precisa dessa participação, e quando o objetivo é colocado, registrado lá na pró-reitoria, competente, o que é que vai acontecer? A controladoria vai identificar riscos naquele objetivo que está ali registrado. Aí, às vezes, a gente pode perder um ano inteiro ou um ciclo de um planejamento estratégico por falta de alinhamento. A comunidade acaba sempre achando que a instituição não está alcançando o desejo, né, o que ela colocou ali como necessidade. O próprio Ministério, na falta de alinhamento, também pode, né, achar, entender na supervisão ministerial que a instituição não está alcançando, né, os desejos previstos colocados nas políticas nacionais. Então, a gente precisa da comunidade também participando, precisa do gestor participando da construção do PDI, e precisa de políticas internas estabelecidas, que as políticas já alinhadas, elas vão proporcionar aos fóruns detentores da competência de supervisionar a política, se é uma política de ensino, o fórum supervisor da política de ensino, se é uma política de pesquisa, o fórum supervisor. E esse fórum, ele, na lógica da representatividade, ele pode contribuir, sim, né, na construção desse PDI, estabelecido o objetivo, já como a gente colocou, né, a tríade começa a funcionar, né, no sentido de acompanhamento, de monitoramento e avaliação. Bom, então, tem esse aspecto, né, do planejamento, né, plano de ação que é cobrado anualmente, né, para que seja cumprido, seguido, né, esse PDI, né, e a partir dos resultados do monitoramento, né, da avaliação e também da avaliação da comunidade, então a controladoria, ela e a auditoria, então, eles sinalizam ações, diretrizes e pontos falhos, não é? Ou não alcançados, não é isso? Para que, então, possam ser gerados ou revistas, né, as políticas, e principalmente melhoradas, né? Esse o trabalho. Perfeito. Essa construção desse processo de melhoria, de questão de aprimoramento, ela é o resultado da entrega, né, dos trabalhos de controladoria, e também na avaliação da auditoria, ela, na verdade, está sempre propiciando esse processo. Também a CPA, ela exerce também essa função, né, além da condição de estar acompanhando diretamente a construção do PDI, ela também, periodicamente, apresenta seus relatórios e o processo de retroalimentação. Um ponto importante da governança do IFPE, né, que foi colocado lá no aperfeiçoamento, né, dos instrumentos de gestão e governança, é que os itens identificados pela controladoria como risco crítico, né, riscos que podem afetar a imagem da instituição, podem afetar a continuidade da instituição no que diz respeito à regulação, né, que é um apontamento está lá colocado como um fator importante, né, e outras questões que podem impactar de forma que a instituição tenha que parar, né, eles são identificados pela controladoria e eles acabam entrando nas pautas de reunião, né, dos gestores de forma obrigatória. Então, tem que existir um enfrentamento, né, daquele risco, né, mas pode-se colocar, mas esse risco não é tão crítico. Então, o processo de metodologia que está colocado na resolução do Comitê de Governança, ele deve ser verificado, aí entra a auditoria. Se o risco é crítico dentro do processo, a auditoria vai fazer uma avaliação e diz, não, o risco seguiu todo o rito, não, o risco deve ser melhorado, o rito deve ser melhorado aqui, aqui, aqui. Então, lá vem a auditoria dando aquela certificação, né, de todo esse contexto. Observe que você pautar o gestor quanto ao que vai decidir, né, o que vai tratar primeiro, é uma responsabilidade muito grande, porque a instituição tem inúmeras atuações. E de uma hora para outra, uma reunião tem que ser pautada diante de um documento, de um relatório,
e ela trava, como se fosse uma medida provisória que trava o Congresso, né? Então, assim, ela trava, a instituição vai ter que tratar aquele assunto, porque foi caracterizado como o maior risco institucional. Nesse aspecto, a gente traz como exemplo o maior risco institucional dentro da questão da pandemia, a condição da saúde, né? Garantia da vida, né? Então, o que é que foi colocado? A gente tira um pouco esse momento, o plano estratégico nos modos ordinários comuns da instituição e vem com um plano de contingência no sentido de que garantia da vida, manter a instituição, a manutenção. Eu convido vocês a observarem o plano de contingência. Os objetivos são exatamente nesse sentido: garantia da vida, manutenção da entidade, porque tudo para, mas a instituição tem que estar, o prédio, a organização, para que, quando tudo isso passar, exista a retomada. Terceiro objetivo lá colocado no plano de contingência. Então, tudo isso foi construído diante de um aperfeiçoamento dos processos de governança e gestão. Então, a controladoria, a partir desses objetivos, ela começa a identificar os riscos, colocar como lógica de criticidade, né? E a instituição não tem como atender, né, todas as questões, todos os riscos, então a gente vai escalonando os riscos, e nesse sentido vai se proporcionando o processo decisório. Lá vai a pró-reitoria ajustando a peça de planejamento e os objetivos se materializando. Oi, Inês, só um outro destaque, além dessa atividade de avaliação, né, para a promoção do melhoramento dos processos, a auditoria interna, quando ela está desenvolvendo seus trabalhos, obviamente que se ela identificar uma situação de irregularidade, ela também toma as medidas cabíveis em relação a isso, né? Até recentemente nós tivemos a expedição de algumas recomendações do ponto de vista a indicação de abertura de processo administrativo disciplinar, recomendações de possíveis necessidade de possíveis cálculos de ressarcimento ao erário, enfim, quando a gente identifica situações também no decorrer desse processo de avaliação de possíveis irregularidades, nós também tomamos essas medidas, né? Seja a nível interno, seja a nível externo. E outro ponto bem importante a destacar é que esse processo de avaliação da auditoria, ele é acompanhado de perto pela Controladoria Geral da União, né? Então, nossos trabalhos, eles são acompanhados pela Controladoria Geral da União. Então, é até interessante que, na auditoria interna, desde o seu planejamento, da construção do seu planejamento anual, a sua prestação de contas das suas atividades no final do exercício, né, tudo isso nós prestamos contas à Controladoria Geral da União. E é possível a gente observar que muitos dos trabalhos da auditoria interna, né, então é muito importante e cada vez mais a gente amadurecer nesse aspecto e alinhar, principalmente no que tange a planejamento e controladoria em gestão de risco, para que a gestão, de fato, ela possa recepcionar essas avaliações, ela possa absorver essas recomendações e dar os devidos tratamentos, né? Porque, obviamente, no final, o que a gente quer se uma situação que necessita de ajuste, ser ajustado, né? Se é algo que precisa ser considerado por planejamento, ser considerado por planejamento, e se for questões pontuais para aprimoramento, ela avaliar, obviamente, todo esse processo, obviamente, colado com gestão de risco, que é como o Paulo bem pontuou, né, a gestão, ela dentro da gestão de risco, ela estabelece suas prioridades de ação, né, mas a gente tem, no ponto de vista da auditoria, essa questão de ter nossos trabalhos avaliados também pela controladoria, né, isso é um ponto que reforça ainda mais a necessidade do planejamento estar absorvendo os trabalhos da auditoria interna. Muito bem ressaltada, né, Davi, essa sua fala, né? A veracidade da informação tem um peso, mas também tem uma responsabilidade administrativa muito grande, não é verdade? E uma questão bem interessante, né, da equipe é essa questão da gestão de risco, né, dentro do planejamento que está sendo realizado, né? E, além disso, também do plano de contingência, né? Como um plano de ação também para que a gente possa estar solucionando, né? As questões que, porventura, né, venham
a acontecer no meio do caminho, né? Eu tenho uma outra colocação aberta, né, para os três convidados, que é, então, o seguinte, né, esse trabalho que é feito no âmbito do controle, né, como é que ele contribui, então, para os processos de melhoria, né, políticas, né, infraestrutura, e também o processo, como é que ele contribui para esse processo de governança do IFPE. O planejamento, né, ele retrata aonde a instituição ela quer chegar, né? Então, assim, como o Davi falou, ele recebe várias entradas. A gente recebe os relatórios da CPA, né, onde a gente precisa melhorar, quais são os pontos críticos da instituição, né, o que a comunidade avalia. Então, isso está retratado no planejamento. Os pontos que a auditoria interna levanta também. Tudo isso a gente recepciona para a melhoria dos processos da instituição, né, para que a instituição ela possa alcançar os seus resultados, né, e possa sempre gerar o valor público, né. Então, o planejamento, ele precisa realmente retratar não só a realidade, né, mas tudo aquilo onde a gente quer chegar, e principalmente considerando todos esses apontamentos que são colocados tanto pela comunidade no processo de avaliação, como pela auditoria interna, como pela gestão de riscos, né? Então, tudo isso colabora para a melhoria dos processos e o alcance sempre dos resultados na instituição, para que a gente possa sempre gerar valor público, né? Conforme a gente se compromete quando elabora um planejamento estratégico. Um ponto importante desse contexto, como a Juliana coloca, essa questão do realinhamento do planejamento, que a controladoria, né, ela atua na gestão de riscos, e além dos processos internos, de compreensão dos processos internos, a controladoria também utiliza de informações, considerando que a controladoria ela abarca também o serviço de acesso à informação, o ESIC, né, no sentido de que os dados solicitados pelo cidadão, eles são tratados dentro da controladoria, que a controladoria é a instância de recurso dentro da instituição, do ESIC, e também ela atua de forma atrelada, né, à ouvidoria, ela recebe todo o suporte organizacional da controladoria. Existe um ouvidor, mas o ouvidor está dentro da estrutura organizacional, né, da controladoria, considerando também que a controladoria é a unidade do gabinete da reitoria. Sendo assim, a gente recebe essas informações de ouvidoria, então temos o controle social se apresentando, e o grande dificultador da gestão de risco é a identificação de causas, né? Então, quando o cidadão ele consegue utilizar-se da ferramenta do controle social através da ouvidoria, ele proporciona à controladoria a identificação das causas da não materialização de um objetivo, não materialização de uma política pública. Porque a própria auditoria, com seus testes e avaliações, às vezes ela não consegue, o Tribunal de Contas da União, com controle externo, não consegue, Controladoria da União, com uma auditoria do Ministério, né, a supervisão ministerial, ela também não consegue, porque a informação, né, ela existe no que diz respeito a ser um risco, alguma coisa está acontecendo, ninguém consegue identificar, testes e mais testes, e o cidadão ele tem a possibilidade, se ele compreender o que está acontecendo e ele acessar aquele canal, ele tem a possibilidade de dizer, o grupo, né, essa tríade que está aqui apresentada, tem uma situação ocorrendo ali e a causa é essa. Então, a gente recepciona aquela situação, aquele apontamento colocado pelo cidadão, pela ouvidoria, e aqui vai proporcionando identificação de causa. Identificou causa, a gente vai estabelecendo os controles para o risco, lá vem a auditoria, a efetividade desse controle. Nesse sentido, a gente retroalimenta o planejamento. Então, o controle social, ele entra, né, nesse processo todo, né, que a gente está tratando de acompanhamento, monitoramento e avaliação, e o controle social também participa, né? Então, os processos
de ouvidoria, eles estão inseridos, sendo absorvidos pela controladoria, os dados da ouvidoria, e também o ESIC, considerando que essas duas formas de acesso do controle social estão agregadas à diretoria de controladoria. Para complementar, né, eu acho assim, quanto mais informações, melhor, né, para tomada de decisão. Então, CPA, auditoria, enfim, eu acho que se a gente puder, o máximo de informações possíveis, obviamente, baseada em técnicas, né, em levantamento, em avaliação, né, em procedimentos, são informações relevantes que auxiliam a tomada de decisão. E um ponto bem importante que eu acho, e por isso eu acho importante a questão de quanto mais informações melhor, é porque tem um ponto da questão que vai muito do mapeamento dos processos, né? Então, a gente absorver as informações, né, os diagnósticos, as avaliações, para que a gente possa, de fato, compreender e dar sentido àquilo que a gente está desenvolvendo na nossa instituição, né? Eu vejo a necessidade muito grande, e a gente tem aprimorado isso também, que é justamente desenvolver essa parte de mapear os processos, né, e a gestão de risco, ela vem justamente fortalecendo esse processo, para que a gente, de fato, possa dar sentido às nossas ações, né, seja ela a nível mais operacional, seja ela a nível mais tático e, obviamente, a nível estratégico. Então, quanto mais informações, diagnósticos, volto a repetir, baseado em técnicas, em procedimentos, enfim, eu acho que a gestão, ela só ganha, e eu entendo a dificuldade da gente conseguir juntar tudo isso, né, a máquina está andando, né, como eu falei, a máquina está andando e a gente precisa, ao mesmo tempo, trocar o pneu do carro com o carro andando, né, mas, assim, quanto mais informações, principalmente quando a gente está no momento de construção do PDI, né, como Juliana bem pontuou, eu acho que é extremamente relevante para que a gente possa dar sentido, né, a nível estratégico, a nível tático e a nível operacional. Muito bem. Na live anterior foi feita até uma discussão sobre quantidade, amostras de resposta, né? E dentro do processo de avaliação da CPA, os respondentes da comunidade não é obrigada, né, a votar, né? A avaliar. Mas, quanto mais pessoas, né, avaliando, né, mais informações, né, e mais próximo à realidade a gente vai chegar, né? Então, é exatamente isso. Quanto mais informação, né, mais a gente vai estar amparado e fortalecido com argumentos mais fortes a respeito, né, do que está acontecendo, né? Bom, então vamos agora para o segundo momento, né, que é a pergunta dos participantes para os nossos convidados, não é? Tem uma pergunta aqui do Zé Gama, que ele faz o seguinte comentário, questão. A autoavaliação no IFPE pode ganhar visibilidade e destaque na construção do valor social. Para tanta transparência, é um elemento essencial em tal feito. Quais os canais efetivos para o seu alcance, né? Isso dentro daquela proposta de que a avaliação ela precisa ser acessível, ela precisa chegar, né, àquele fato, mas os nossos relatórios, né, eles precisam ser divulgados, né? Então, como se dá a transparência nesses relatórios que são produzidos, então, pelas três instâncias? A Prodin, né, a gente pretende ampliar cada vez mais a transparência ativa, né, inclusive isso é não somente pela cobrança do Tribunal de Contas da União, né, mas sim porque é um direito da comunidade, da sociedade ter acesso às nossas informações, né, então a gente está já trabalhando em novos formatos de como melhorar o acesso da informação, de como ter muitas e mais informações disponíveis no portal, né? Todas as nossas informações, tudo que a gente gera, tudo que a gente produz, todos os nossos resultados têm que estar disponíveis para a comunidade, né? Em breve a gente vai estar já lançando aí já temos o produto, né?
só aguardando questões realmente de tecnologia da informação, mas o IFP em números, né, onde a gente vai colocar para a sociedade, para a comunidade, todos os nossos números, né, de matrículas, de ingressantes, de concluintes, né, tudo extraído com base na plataforma Nilo Peçanha, que é uma plataforma disponível para a comunidade também, mas a gente trazendo para o portal, a gente dá uma maior visibilidade, né, a plataforma, ela é um pouco mais complexa, então a gente faz esse filtro e coloca todas as informações. Então, assim, a nossa pretensão é colocar não só esses dados em relação à parte da plataforma da Nilo Peçanha, mas sim gerar todos os nossos números, tudo que for informação, né, e resultado, tudo que a gente produza de serviço destinado à comunidade, aos estudantes, que a gente possa dispor disso no nosso portal, né, e de fácil acesso. Um ponto de suma importância nesse sentido é que a gente já, autorizado pelo Comitê de Governança, a gente já tem uma condição de aperfeiçoar a Carta de Serviço ao Cidadão, né? Observando que a gente sempre faz a apresentação como pano de fundo, né? Considerando a live, tá aí a cadeia de valor do IFPE, né? Então, a cadeia de valor, ela traz exatamente uma condição da administração pública, né, que é a sociedade representada, né, e na outra ponta, a própria sociedade. Nesse sentido, ali, você observa logo antes da expressão sociedade, tem dizendo a Carta de Serviço ao Cidadão. É exatamente nesse instrumento, né, que a gente vai colecionar, trazer todas as informações dos serviços que o Instituto proporciona à sociedade. E aí entra nessa linha da pergunta bem formulada, no sentido de que o balanço social, né? Quais são os serviços que o Instituto Federal de Pernambuco proporciona à sociedade, e a partir daí a gente começa a desenvolver, né, a sistematização de informações para a construção do balanço social. Por que é importante trabalhar essa condição da carta, para depois desenvolver o balanço social? Porque a sociedade ela tem a necessidade em vários aspectos. O Instituto Federal de Pernambuco ele tem objetivos específicos. E a gente precisa, antes de apresentar o balanço social, estabelecer, né, uma relação com a sociedade, explicando quais são os serviços do IFPE e por que ele não contempla certas necessidades que a sociedade ainda tem, mas o IFPE não tem competência sobre aquelas necessidades. Então, o rol de serviços, o rol de situações de possibilidade para a sociedade dentro, né, da missão do IFPE, ele vai estar colocado na carta de serviço. E, a partir daí, dentro desse escopo, né, desse conjunto de informações, nós desenvolvemos o nosso balanço social para que a sociedade entenda. Mas eu também preciso daquele tipo de serviço, mas que a sociedade tem que entender que o Instituto Federal de Pernambuco ele não alcança determinada necessidade, considerando que é um outro agente, é um outro ministério, é uma outra esfera, às vezes municipal. Então, a gente precisa terminar esse contexto que já está autorizado, estamos num processo de aperfeiçoamento, como o Davi colocou. A Carta de Serviço ao Cidadão está muito atrelada ao conhecimento dos processos, né? O mapear os processos, saber quais são os processos da instituição, e a partir daí a gente apresenta a sociedade, no sentido de que a sociedade vai buscar, dentro do nosso portal, como Juliana colocou, da transparência ativa, ele vai buscar o desejo, né? O que é que ele deseja? Eu quero um curso técnico na área X. Qual é o perfil desse curso no IFPE, considerando os valores do IFPE? O perfil é esse, independente do lugar onde é ofertado. Depois disso, você tem a oferta, onde esse curso do desejo do cidadão, ele é ofertado no IFPE, no campus A, B e C. Então, nesse sentido, a gente proporciona ao cidadão os serviços da entidade e as competências da entidade. Assim, a gente constrói o balanço social, porque é uma ferramenta que vai demonstrar como a gente está apresentando esse serviço dentro, de fato, das nossas competências. Inês, no ponto de vista da auditoria, nós publicamos nossa prestação de contas anual, né, que seria o que nós chamamos de RAINT,
nós publicamos no site da instituição, na página da auditoria interna. Então, lá o cidadão ele pode ter acesso, né, ao resultado dos trabalhos da auditoria no exercício. Pontualmente, uma questão ou outra, nós somos demandados pelo ESIC, e aí a gente disponibiliza, dentro, obviamente, das possibilidades, a informação ao cidadão. Mas Juliana trouxe um ponto muito importante, que a instituição ela tem trabalhado para fortalecer essa questão da transparência ativa, né? E aí, pensando nisso, a auditoria também está revendo algumas formas e chegar até a colocar no site da auditoria nossos relatórios, né? Não só a prestação de contas, mas colocar nossos relatórios para que o cidadão ele possa, em tempo real, estar verificando o resultado dos trabalhos e possa também estar fazendo controle social, né? Que é muito importante. Mas ele consegue ter acesso aos nossos relatórios e lá ele nossa prestação de contas, que seria o RAINT, e lá ele consegue ter acesso às informações do desenvolvimento dos trabalhos ao longo do exercício. Ok. Tem uma outra pergunta aqui, a nossa equipe está fazendo uma reorganização aqui das questões, né? Então, uma pergunta aqui de Jamires, né? Onde diz o seguinte: os planos de ação dos campi são acompanhados por essa tríade. Quem deve fazer esses planos, considerando as instâncias educativas em cada campo? Por exemplo, a coordenação do curso, são os diretores de ensino, são os diretores administrativos. O responsável pela elaboração do planejamento de cada campus é o diretor-geral, né? O plano de ação de cada campus, ele representa cada área, ele precisa ter os objetivos do ensino, ter as ações para o ensino, para a pesquisa, para a extensão, para a administração, gestão de pessoas, né? Então, assim, quando a gente observa essa cadeia de valor que está posta aí, o nosso formato de planejamento agora que a gente está adotando na instituição é que todos os macroprocessos estejam representados no plano de ação, né? Para que a gente tenha uma visão de todas as áreas sendo trabalhadas. Esse desdobramento, esse desmembramento por área, para chegar lá na coordenação do curso, né? Isso é um trabalho interno do campus, né? Mas o plano de ação, ele precisa trazer todos os objetivos e todas as ações para todas as áreas. Então, a gente faz esse acompanhamento, né? A gente faz o acompanhamento primeiro para verificar se o plano de ação do campus ele está em consonância com os objetivos estratégicos que estão postos lá no PDI, se estão em consonância com os objetivos táticos que foram definidos, né, que faz essa ligação entre o objetivo estratégico e o objetivo lá do campus, né? A gente verifica também, aí entra o trabalho que a gente vai fazer também com os relatórios da CPA. A gente vai verificar se o que foi apontado nos relatórios da CPA estão sendo considerados pelos campi, né? Então, assim, após a gente ter o plano de ação materializado, né, aí entra o trabalho em sequência da controladoria e da auditoria, né? Mas cada campus apresenta, sim, para a gente, não só os campi, né, mas a reitoria também. Todos os setores da reitoria também têm seus planos de ação. Todos nós trabalhamos para cumprir, para atingir aqueles objetivos postos lá no PDI. Como colocou Juliana, existe uma complexidade que diz respeito à e gestão no IFE quanto à construção das peças de planejamento em níveis, né? E temos a condição da institucionalidade, né, em nível estratégico, do PDI, né? A questão do plano tático é exatamente nesse intermédio entre o plano estratégico e o operacional, que é o plano do campus, é onde a coisa acontece, onde a coisa se materializa, né? Então, o plano de ação do campus e esse plano tático, ele serve de ligação, né? Por que eu trago a expressão complexidade? Porque existe um contexto de um processo democrático para a construção disso que deve ser equilibrado. Então, quanto mais a questão a gente vai garantir a democracia na construção disso, mais complexo, mais cheio de detalhes no que diz respeito ao registro de cada passo a gente tem que colocar.
Então, a gente tem um plano tático de uma complexidade elevada, porque tem que registrar. Se temos um fórum específico que ele tem direito a opinar, então ele tem que opinar. Está ali no registro, numa política, em algum documento, dizendo que ele vai desenvolver, de fato, aquela situação. A gente traz essa condição para explicar que, nesse contexto, a gente já está trabalhando no sentido de uma unidade, né, de planejamento e controle dentro de cada campus, né? A gente já está, essa tríade já está começando a desenvolver, na verdade, essa ideia, porque o campus também tem que ter a representatividade disso que está acontecendo. Então, como a unidade trabalha num plano um pouco mais enxuto e nós atuamos num plano muito mais complexo, considerando as 16 unidades e ainda mais a reitoria, então, no campus seria uma unidade de planejamento e controle aglutinada, né? Ela ligada ao diretor-geral da unidade. Então, seria esse link, né, de atuação com esse funcionamento da primeira e segunda linha de defesa no IFPE. No ponto de vista da auditoria, Inês, a gente avalia, sim, os planos de ações. Muito, quando a gente identifica alguma situação ou algum possível desalinhamento, nós construímos recomendações. Acaba que as recomendações, elas são mais sistêmicas, né? Elas acabam sendo encaminhadas para os detentores dos macroprocessos. Mas, quando a gente está desenvolvendo ação para uma determinada ação posta ali no plano de ação, aí a auditoria interna ela consegue chegar, né, mais na ponta e verificar mais como está sendo desenvolvido essa ação e os processos que estão sendo desenvolvidos, né, para a materialização daquela ação em um determinado campo, né. Então, mas nós avaliamos sim, acho que a pergunta foi muito nessa, né, nós avaliamos, nós acompanhamos e emitimos recomendações quando a gente encontra algum tipo de desalinhamento, digamos assim, né, para justamente fortalecer esse debate, né, se possível no aprimoramento, no ajuste, ou até mesmo, às vezes, o que acontece é muito uma comunicação, né, que a auditoria, na hora de estar desenvolvendo seus trabalhos, ela não consegue alcançar, né. Então, quando a gente entrega o resultado, a gente consegue ter a oportunidade de nivelar com o detentor do macroprocesso de uma forma mais direta, e aí sim compreender melhor, né, a dinâmica daquelas ações, e, enfim, do plano de ação como um todo. É verdade, Davi. O acompanhamento da auditoria é imprescindível, né? Às vezes eu fico até pensando, né? Será que essa tríade precisa ter dentro de cada campus, né? Como o Paulo colocou, né? Preciso sim incorporar o controle, né? A Protem, né, solicita esses planejamentos, né? E é interessante que se tenha uma equipe de controle desse plano também, né? E é interessante do ponto de vista da auditoria, né, para saber se o controle está sendo realizado a partir de que, né, de que instrumentos, não é verdade? É bastante interessante. Tem outra pergunta aqui do Alexandre Bear, é o seguinte: gostaria de saber o quanto e de que forma os planejamentos estratégicos anteriores influenciam a elaboração dos planejamentos futuros. Para que a gente inicie a construção de um planejamento estratégico, né, a gente precisa também fazer uma avaliação do planejamento estratégico que foi concluído, né? Na verdade, a gente faz anualmente também, os planos de ação, eles passam por momentos de avaliação, né, de ajustes. O planejamento, ele não é uma coisa estática, né? Então, a gente sempre está avaliando. Então, anualmente, a gente tem os momentos de avaliação dos planos de ação e a gente avalia o que foi realizado, né, para poder também pensar no que vai ser feito para o ano seguinte. Então, dessa mesma forma, a gente também atua na construção do planejamento estratégico, né, avalia tudo que foi realizado, todos os resultados alcançados, né, verifica se a instituição atingiu as metas estabelecidas pelas políticas públicas, o que está posto lá na 11.892, que criou o Instituto, né, que tem os percentuais que a gente precisa atender, para que a gente possa olhar para o futuro, né? Então, assim, a gente não esquece aquele planejamento, né? A gente olha para o passado,
verifica o que foi feito, verifica o que foi que a gente alcançou, analisa as nossas dificuldades, né, os pontos positivos, os pontos negativos, para que a gente possa estar amadurecendo o próximo planejamento. Né? Então, é dessa forma que o planejamento estratégico ele é construído, assim como também a gente trabalha dessa mesma forma para o plano de ação anual, né, da instituição. Um aspecto importante acerca de um planejamento estratégico que passou a um novo planejamento estratégico é que as premissas, as diretrizes dessas peças colocadas na lógica do tempo, elas partem das políticas, né? Então, assim, a política ela é atemporal na lógica dessa continuidade de continuar proporcionando diretrizes para a construção de um plano temporal. Então, assim, o planejamento que passou, ele tomou como base uma política. Então, essa política está materializada. Existem ações, né, programas dentro dessa política que ainda, né, necessitam, né, de execução. Então, a gente recepciona esse start que se deu. Caso contrário, a gente teria uma gestão que ela não se identifica com as políticas. Ela acabaria sendo 4, 5 anos, a instituição vai para um lado. Depois de 5 anos, a instituição foi para outro lado. E no final das contas, como ela estava no centro, não saiu nem para um lado nem para o outro. Então, ela não se projetou. Né? Por quê? Ela não observou uma sequência que estava colocada dentro de uma política interna, né, considerando o que está colocado aí na cadeia de valor. Antes da questão da construção do plano de desenvolvimento, tem uma barra colocando os nomes, políticas institucionais permanentes. E já são as políticas da entidade que já foram construídas à luz do grupo, no framework de políticas nacionais, né, dentro dos temas de competência da instituição. Nesse sentido, elas começam a proporcionar, né, diretrizes para as peças de planejamento. Não é que o novo planejamento tem que ser igual ao outro, mas vai se observar o desejo da política, da diretriz, aquela parcela foi executada, o outro vai completar a parcela, né? Então, a gente proporciona continuidade e não confunde essas questões no que diz respeito a gerar valor público e uma gestão. A instituição é muito mais do que uma gestão. Gerar valor público é muito mais do que uma gestão. A gestão é um agente que foi empoderado dentro de um contexto, né, na questão da nossa instituição, tem um processo, né, democrático de definição do agente. Então, ele conduz a instituição, mas ele não pode perder toda a institucionalidade, ele não pode perder como de referência as políticas que estão estabelecidas na governança. Então, ele tem que pegar o plano anterior, observar o que está posto nas práticas de governança escritas nas políticas e dar continuidade. Quando ele não faz isso, ele tem uma atuação direta, pronto, a auditoria vai lá em cima. Então, a própria CPA, no relatório, vai dizer que tinha uma condição de construção de bibliotecas que uma gestão esqueceu, considerando que temos uma política de biblioteca que aponta nesse sentido. Então, esses agentes, eles começam a se posicionar nos seus relatórios e o plano anterior, ele vai influenciando a construção do plano posterior, considerando todo esse conjunto de informações que a gente apresenta. Pois é, Inês, é como a gente tinha comentado, né? Quanto mais informação, melhor, né? E tudo ele começa a fazer sentido, né? Mas no ponto de vista da auditoria, só complementando essa fala de Paulo, a auditoria ela acaba, durante o exercício, focando muito nos objetivos atuais, né? Aquilo que está estabelecido e, principalmente, aqueles objetivos que a instituição entende ser prioritários, né? Então, a gente acaba focando um pouco mais nessa lógica, né? Mas, obviamente, na hora da gente estar desenvolvendo nossa análise preliminar, na hora da gente poder estar se contextualizando sobre o objeto auditado, a gente precisa entender o todo, né? Então, a gente precisa entender o que foi desenvolvido no planejamento anterior, o que é que foi recepcionado, como o Paulo bem pontuou. Mas a gente costuma, pelo menos no decorrer do exercício, a gente foca muito nos objetivos atuais e aquilo que a gestão está colocando como prioritário, porque o que a gente tenta é justamente dar velocidade para que a gente possa contribuir, gerar informação, né? O que é prioritário? Prioritário é isso, então vamos atacar isso.
gestão de risco apontou o quê? Então, vamos focar nisso, para que eu possa estar fazendo minhas avaliações e gerando informação para tomar decisão. Tudo isso tem que ser muito dinâmico, né? Então, a gente costuma olhar muito, utilizar os objetivos do passado como referência, óbvio, né? Que é conhecimento, mas a gente foca muito naquilo que está atual. É verdade, né? E a cada, vamos dizer assim, né, o que a gente tira são as nossas lições de aprendizagem, né? E a cada ano a gente precisa, né, tá melhorando essa nossa forma de pensar o planejamento, né? E de planejar, né, a partir também do que a gente já observou no passado, né? Tem uma questão aqui do Amaury César, ele é do CIAS Reitoria. Ele parabeniza pela a live, né? Então, pergunta para a Juliana. Gostei muito do sistema de acompanhamento e gestão do plano de contingência Covid-19, né? Analisando o cenário de gestão positivo ou negativo quinzenalmente, analisando a evolução do desenvolvimento das ações periodicamente aos servidores, né? Ele fala o seguinte: não sei se é possível fazer para a gestão de risco do IFPE. Será que tem condições de praticar dessa forma como está sendo feito no plano de contingência e divulgar? Eu queria agradecer as palavras de César, né? Agradecer também já o trabalho que a equipe da Prodin fez, né? Quem desenvolveu a metodologia de acompanhamento foi a equipe da Prodin, Fernando, Everaldo, Eduardo, né? Então, já fica o agradecimento público aqui, né? Então, considerando a política de gestão de risco, ela já traz uma metodologia, né? Eu estou até entrando na resposta de Paulo, né? A política, ela já traz uma metodologia de acompanhamento, né? Ele já tem até um padrão de como se dá esse acompanhamento, né? Então, se Paulo quiser complementar, né? Explicar como se dá, já que considerando que isso é a área dele, né? Para responder essa pergunta de César. A nossa metodologia, toda a política de gestão de risco do IFPE, ela é atrelada a uma tese, né, de estudiosos que traz a condição da gestão de riscos vinculada à peça de planejamento. Nesse sentido, qualquer instrumento, em qualquer nível, né, esse grupo de pensadores, né, essas teses nesse sentido, ele que se apresente objetivos dentro de uma peça, se caracterize como um planejamento, tem um rito que ele é natural de uma peça de planejamento, né, aquela lógica 5W2H, todo um rito natural da peça, a metodologia para a construção da peça. Você tem como aplicar a gestão de riscos. No caso do PDI, a gente toma como referência, a gente utiliza a ferramenta de SWOT para a construção do PDI. Na construção do plano de contingência, a gente utilizou uma ferramenta de cenários, né? Considerando o input, a entrada dessas informações, a condição era muito mutável, né? Então, a gente traz a condição de cenário. Mas a construção com base em cenário também utiliza as técnicas de construção de planejamento. Então, nosso plano de contingência é uma peça de planejamento, tomando com base a nossa política e as teses colocadas, que toda peça de planejamento tem como aplicar o risco. Então, a gente construiu a gestão de riscos com base em tudo que foi colocado, porque existe uma lógica de uma metodologia. Eu só trago a amplitude da nossa gestão de riscos do IFPE, que se você tem um plano, né, em nível de campus, plano operacional, se você tem um plano em nível de um determinado setor, determinada unidade administrativa, né, e você tem ali um programa de trabalho, um procedimento operacional padrão, esse instrumento também tem um rito para se construir e, a partir daí, também se aplica a condição da gestão de riscos. Os pressupostos para a aplicação da gestão de riscos, eles estão exatamente a existir uma peça de planejamento, considerando toda essa tese, né, que a gente absorveu na construção da política e na metodologia de gestão de riscos do IFPE. Então, tudo quanto é documento de planejamento, a gente tem como encaixar a gestão de riscos, porque o documento de planejamento existe uma condição que você vai fazer. A gente caracteriza como objetivo e tudo que fragiliza o alcance do objetivo, tendo objetivo,
tem planejamento e tem gestão de risco. Perfeito, perfeito. Só fiquei, Inês, sem entender se ele tinha comentado da publicação da gestão de risco, mas ela foi feita também. Deixa eu observar. Ele falou assim, né? Está sendo feito num plano de contingência e divulgar. É um anexo, né? A gestão de risco é um anexo do plano de contingência. Certo. A gestão de riscos, né, faz parte da avaliação de cenário, né? Cadê aqui? Nós temos uma outra pergunta, que é o Madison Fernando Pereira, que diz o seguinte: existe uma tendência da modalidade de ensino ter contextos virtuais, vir contexto virtual, mudando todos os processos avaliativos. Qual o impacto que a trilha de planejamento, controladoria e auditoria podem ocorrer? Sim, não sei se Paulo conseguiu compreender. Consegui compreender. Considerando o que ele coloca como pergunta, se existe uma condição de mudança, né, então possivelmente vai existir um direcionamento nacional, uma lógica de uma política nacional, que vai proporcionar, alimentar essa cadeia. Então, a política nacional, né, com os órgãos e organismos competentes, com as representatividades do Conselho Nacional de Educação e etc., vão desenvolver qual é a característica, né, dessa mudança de um contexto que estava na situação A para um contexto novo. Nessa apresentação dessa política nacional, desse documento norteador nacional, nós vamos ter que fazer o ajuste da política interna da instituição e, a partir daí, se dá uma nova diretriz, a peça do planejamento, e quando define de novo o objetivo do planejamento, a tríade começa a trabalhar. No ponto de vista da auditoria, o desafio, na verdade, é conhecimento, né? A gente absorver essa nova realidade, né? Se aprimorar, como o Paulo bem falou, nas políticas, nas novas regras, para que a gente possa continuar desenvolvendo nossas avaliações, né? A avaliação, ela realmente é técnica, independente, fico brincando, depende do jogo que estiver sendo jogado, nós vamos avaliar, né? Do ponto de vista da auditoria, o que a gente vai precisar realmente, se é uma mudança brusca, né, da atividade, do processo, a gente vai ter que se aprofundar um pouquinho mais nessa nova dinâmica para que a gente, de fato, possa contribuir com o processo. Bom, e para a gente, né, fechar essa sequência de questões, é o seguinte, né? Qual é a responsabilidade dos gestores sobre o resultado dessas avaliações? Ou seja, o que é que ele tem que fazer com o resultado das avaliações? Eu estou entendendo que seja a avaliação da CPA, certo? Então, vamos lá. O gestor, ele precisa recepcionar, né, o que a CPA identifica, né, o que é identificado na autoavaliação institucional. Como eu coloquei lá no início, a peça de planejamento, ela não pode estar desassociada do resultado da avaliação, nem do resultado da avaliação da CPA, nem do resultado da avaliação que a auditoria realizar também, tá? Então, assim, é um processo cadenciado. Se a gente tem um planejamento que está desassociado do que a CPA identifica ou do que a auditoria identifica, a gente não tem um planejamento que retrata a realidade e com certeza a gente não vai ter um planejamento que vai entregar resultados à comunidade, né? Então, o planejamento, esses relatórios, eles precisam se fazer materializados nas peças de planejamento dos campi. Perfeito. Aí, nessa situação, se o gestor ele não traz, né, essa informação, identifica-se que, na gestão de risco, e quem se materializa é o risco, porque o interesse da sociedade, né, da comunidade, ele não está se executando, não está se materializando. Então, o objetivo está desvirtuado, então, porque o risco se materializa. Então, o agente público, o gestor, quando ele
deixa de observar, né, o anseio da sociedade. Por quê? O relatório da avaliação, ela buscou dados da sociedade, buscou dados da comunidade. Então, se ele buscou esses dados, a gente, no processo de gestão de riscos, os riscos, eles se apresentam, né, considerando aquela premissa que, se é um risco crítico, ele trava até o processo das pautas do gestor, ele vai ter que tratar aquilo ou assumir o risco, e a responsabilização, ela vem à auditoria, né? Agora é uma atuação. O gestor assumiu o risco de não observar um relatório, né? É como a fala de Davi, que vem na condição de responsabilização, porque ele tinha todas as informações, a gestão de risco subsidiou no processo decisório, está tudo registrado pela Prodin, a auditoria, quando for fazer a avaliação, já está devidamente municiada para identificar. O gestor assumiu o risco, e ele agora se responsabilizará pelo risco. Isso, só complementando a fala de Juliana e de Paulo, a grande questão desse processo de avaliação é porque a situação ela acaba sendo externalizada, digamos assim, né? Ela se apresenta ao gestor de uma forma diferente, né? Ela está posta num documento formal de avaliação. Então, obviamente, baseado em evidências, né? Baseado em técnica. Então, assim, realmente o gestor precisa se apropriar dessa informação, porque, na medida que ela chega formal, ela tem uma característica diferente, né? Não é, eu acho que aquilo está acontecendo, eu acho que aquela situação existe. Não, eu estou aqui, ó, com um documento formal, uma avaliação pronta, com evidências, com uma técnica posta para alcançar aquele resultado. Então, a responsabilização, realmente, ela acaba tendo uma característica um pouco diferente. Mas tudo isso, né, vai ser alimentado no planejamento, é alimentado pela gestão de risco, né, para que o gestor, de fato, possa se apropriar de tudo isso para tomar a decisão. Muito bem. Bom, pessoal, a discussão, né, eu gostei bastante, né, para mim foi bastante esclarecedora, espero que para os participantes e a comunidade também tenha sido bastante, né, esclarecedora, né, a gente pode conhecer hoje mais um pouco, discutir, né, a respeito da avaliação interna global, né, institucional, e a relação da avaliação da CPA, né, dentro desse processo de controle interno da instituição, né, e o papel da tríade nesse processo de controle, né, que é dividido em acompanhamento, que é feito pela Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional, né, o controle em termos de monitoramento, que é feito pela controladoria, né, e a avaliação, que é feito, então, pela auditoria interna, né. Então, vamos chegando ao final desses debates, e eu passo a palavra para a professora Rosa Vasconcelos, para dar continuidade à live. Muito obrigada a todos. E agradeço mais uma vez a professora Rosa pela oportunidade e por esse encontro também. Bem, inicialmente eu gostaria de agradecer, né? Agradecer pelo aceite do convite, né? Juliana, Paulo e Davi, e da professora Inês, além dos tios, né, dos tradutores, professor Otávio, Helenice e o professor Evandro aqui presente. Dizer que foi uma satisfação recebê-los, né, de fato, foi um bom diálogo que a gente travou aqui nessa noite. Posso dizer a vocês que, como vocês não estão acompanhando o YouTube, mas o pessoal está lá parabenizando, né, dizendo que as falas foram extremamente esclarecedoras, que esse processo é muito rico para conhecer os processos, para conhecer a instituição, os processos, né, e conhecer o processo de avaliação. Parabenizando, né, o trabalho de vocês, da equipe, né,
e estiveram presentes aqui em torno de 67 pessoas assistindo. Depois a gente vai ter mais, porque muitas pessoas depois assistem o vídeo, né? E a gente teve a presença da professora Anália, a professora Elaine de Caruaru, Mauro de Vitória, tivemos coordenadores de curso, de hotelaria, professor Valdemir Mariano, professora Ana Patrícia, Rosana, Andréa, coordenadora da UAB, Melissa, ouvidoria. Então, assim, o IFPE estava aí em peso, principalmente a gestão, foi muito bom. Como eu dizia, no período de testes, foi uma oportunidade ímpar, né, para todos nós que estivemos aqui presentes, de poder beber, né, nesse conhecimento que vocês puderam nos proporcionar hoje, de conhecer, né, melhor a instituição, né, como é que esses processos eles se relacionam, né, e mais uma vez agradecer, e a gente encerra agora com a apresentação musical, um número, né, que o professor Evandro vai nos proporcionar nessa noite. Ele vai apresentar A Paz, que é uma música do Roupa Nova, né? Então, mais uma vez, obrigado a todos e a todas, a essa equipe que esteve aqui, brilhante, muito obrigado, parabéns aí, fiquem todos bem, fiquem em paz, e vamos lá, nosso número musical. O professor Evandro é com o senhor agora. Olá, boa noite a todos. É um momento de satisfação e, claro, de agradecimento. Obrigado aí a Rosa pelo convite. Inês, que conduziu muito bem aí, nossos palestrantes também, o Davi Lima, Juliana Andrade, Paulo Marcelo, e a Rosa, que sempre dá as oportunidades. Eu sou professor de saxofone do IFPE do Jardim, mas hoje irei fazer diferente porque eu vou tocar violão e vou cantar. A música Rosa já anunciou aí, ela é uma composição do Michael Jackson e a versão é de Roupa Nova. Essa música ela tem uma mensagem utópica, né, que seria assim um desejo de que a paz reinasse no mundo e que venha a reinar na terra inteira e as pessoas sejam felizes. Isso é um desejo que está dentro de nós, né? De cada um. Então, que cada um conduza, que leve essa paz e essa alegria dentro do seu coração para passar para o mundo. E essa música, ela retrata isso. Vamos lá. Esse é o meu desafio da noite, vou tocar e cantar. Se tiver baixo o violão, vocês falam e eu toco mais. Tá bom? Deve haver um lugar. Vamos lá, essa foi o teste, né? Tá bonzinho, né? Vamos lá. Deve haver um lugar dentro do seu coração e a paz, por mais que uma lembrança, sem a luz, ela traz, não se consegue mais encontrar o caminho da esperança. Se dá, chega o tempo, deixa o carro pra você, fazendo mal, esse não é amor, só o amor que já se fez, e a força capaz, juntando todos outra vez, já era, de acender a chama da vida, fazer a terra inteira feliz. Se você
Então, começar os que acompanhar, que tal a harmonia de esperança, deixe esse canto, leve para mim, a ser verdadeiro. E a força da paixão da Deus outra vez venha, já era, e acender a chama da vida, e fazer a terra inteira feliz. Toda sofrimento ainda tem, toda terra sonhos e ainda vem, da lição do futuro, dá o mundo coração, a buscar a paz, olha pra trás, vamos você começar, todos os acompanhar, tá? A minha esperança hoje nesse tempo todo mundo já fazer perdão só amor que já se fez e a força da paixão da Deus outra vez venha. Já era o que passou e fazer a vida inteira feliz. Só o amor que já se fez e a força da paixão da Deus outra vez venha. Já era acender a chama da vida, fazer a terra inteira feliz. Só o amor que já se fez e a força da paixão da Deus outra vez. Já era acender a chama da vida, fazer a terra inteira feliz. Já da semeia e fazer a terra feliz. Já era da semeia da vida e fazer a terra inteira feliz. Beijo no coração de todos. Valeu, uma vez, Evandro. Música e paz nesse momento, né, para todos nós, alimentar nossa alma, que também precisa. Inês, você gostaria de acrescentar alguma coisa? Maravilha, Evandro, adorei. Oh. Não, Rosa, só gratidão mesmo por esse momento, né? De fazer parte desse encontro, fazer parte também da CPA, fazer parte de uma gestão que você conduz de uma forma muito democrática, com todos os membros, muito leve, muito profissional, muito oportunista, né? E essas lives têm contribuído muito, né, para a gente aprender sobre o processo de avaliação, né? Tá tendo início, né, e por aí vai os seus meios, né, tão ótimas mesmo. Queria agradecer também a participação de Juliana, né, de Paulo e de Davi, que faz um trabalho excelente, né, como falou, né, e Juliana também, é um processo de amadurecimento, né, e a cada ano vem sendo aprimorado, né, tem um planejamento estratégico com as suas ferramentas de gestão, foi incorporado a gestão de risco, agora já está sendo incorporado o plano de contingência, né,
tudo em prol da gente garantir a execução das nossas políticas, de melhorar as políticas educacionais no âmbito do IFPE, né? Agradecer também a toda a equipe, né, que teve por trás desse encontro de hoje, né? A equipe de tecnologia da informação, as ASCON, né? As pró-reitorias também, que oportunizou esse espaço de discussão, os técnicos, intérprete os tradutores e intérprete de Libras, né? Foi, assim, um processo que foi conduzido durante alguns dias, algum tempo, na verdade, né? E espero que tenha alcançado o resultado que a gente esperava, né? E também parabenizar e agradecer, Evandro, por esse momento final com essa música belíssima, né? A qual a gente está realmente buscando paz nesse momento tão difícil que a gente está passando, né? É só isso. Eu queria aproveitar para perguntar a Davi, a Juliana e a Paula se vocês gostariam de fazer algumas considerações finais, despedir do público, agradecer, alguma fala que vocês queiram transmitir aí para os seus ouvintes. Ainda estamos transmitindo, temos gente conectada lá, ligados aí em vocês. Eu queria agradecer, Rosa, a oportunidade e esse espaço, né, que você proporcionou a gente da Prodim, né, agradecer a professora Inês, ao professor Evandro, agradecer a Paulo, a Davi, né, aos tradutores, né, que estavam aqui com a gente, a Tiago, né, que ficou fazendo todos os testes, né, ensaiando com a gente, né, para que a gente pudesse chegar nesse momento aqui, né. É de extrema importância falar sobre o trabalho que a Prodim desenvolve, falar para a comunidade a importância do planejamento estratégico, né, e assim, a gente sempre deixo mais uma vez o convite, né, para que a comunidade participe de todos os momentos, de todos os espaços, né, para que a gente possa, todos os nossos documentos, eles possam refletir os anseios da comunidade, né, então, assim, todos os nossos resultados, todos os resultados da gestão estão disponíveis no portal para que a comunidade possa também acessar, né, a cada ano a gente apresenta um relatório de gestão, sempre apresentando os resultados do exercício anterior, né, os resultados com base no planejamento estratégico. Então, é importante que a comunidade ela possa conhecer, né, esses documentos que estão acessíveis. A cada ano, a gente tenta melhorar a linguagem para que o documento fique mais acessível. É um documento técnico, né, então, algumas informações ainda são um pouco mais pesadas, digamos assim, o formato como ele é apresentado, mas a gente tenta, as orientações do Tribuno, apresentar em formato de relatório íntegro, apresentar as informações, os resultados, com mais informações, com um formato bem visual, para facilitar esse entendimento, né? Então, só agradecer a oportunidade e convidar mais uma vez para que a comunidade, nos momentos em que for chamada, em que for convocada a participar da construção do PDI e de tantos outros documentos, que faça uso desses canais, né? Só a coletividade, né, pode construir e pode indicar os caminhos que o IFPE pode seguir, né? Então, façam uso desses espaços e contamos com vocês. Obrigada mais uma vez, obrigada a participação de todos que nos assistiram, né, e agradecer só o trabalho de todos. Obrigada. Eu também agradeço a oportunidade de estar aqui, né, colocando cada trabalho, cada desenvolvimento que o IFPE vem apresentando no decorrer desse pouco tempo, né? Agradeço a Rosa, os intérpretes, Evandro também, Inês, Juliana, Davi, todos que estão nos assistindo, os que vão ainda passar, né? No sentido de que vão assistir. Mas eu tenho um agradecimento bem especial à professora Nália, sabe? Porque ela acreditou em um projeto ousado. Ela é antiga reitora, hoje o professor José Carlos, então ela acreditou no projeto e a gente está materializando agora, professora. Então, gratidão muito especial para aquele pontapé que a gente, assim, ela autorizou, né?
e a gente começar tudo isso no aperfeiçoamento. Eu sei que isso foi muito difícil, né? Porque é uma mudança de uma cultura organizacional, né? Então, isso já proporciona ao IFPE uma posição diferenciada no que diz respeito à governança. Os indicadores vão mostrar, daqui a alguns dias, né, considerando os levantamentos feitos pelo Tribunal de Contas, a gente está aperfeiçoando, e esse resultado, né, diante dessa autorização, né, dessa chancela que foi dada lá, é para a população, né, para geração de valor público, e que as outras entidades também consigam desenvolver, né, tudo isso em prol da coletividade, em prol da sociedade. Então, esse é um agradecimento especial. Uma boa noite a todos. Eu também só agradecer, professora Rosa, né, agradecer a Inês, agradecer a todos. Agradecer a Evandro, música extremamente oportuna, né, e agradecer, né, falar do IFPE, né, com essas duas feras, Juliana e Paulo, é sempre bom, né, e para mim tem sido especial porque é a primeira vez que eu participo de um evento como esse, né, então também tem sido um aprendizado. Então, só tenho a agradecer a todo mundo e espero que a gente tenha conseguido levar um pouquinho de informação. Ok. Bem, gente, é isso. Eu só queria fazer um último agradecimento a Jamires, que está sempre aí nos bastidores, e ela contribui muito para que a gente chegasse até aqui também, tá? E agradecer mais uma vez, dizer a todos que fiquem bem, fiquem em casa, se puderem ficar em casa, né? Fiquem bem, fiquem em paz. Uma boa noite a todos, e a gente encerra por aqui essa live e vamos até a próxima, né? Vamos pensar outras oportunidades. Tchau, tchau. Abraço a todos aí.